Nós vamos então essa noite ministrar e orar no final, agora mesmo, nós vamos orar sobre a nossa vida profissional e estudantil à luz das Escrituras. Amém, queridos? Convido a amada igreja, vamos abrir a palavra em Provérbios, no capítulo 6. Nós vamos ler do verso 6 ao verso 9. Provérbios, capítulo 6, do verso 6 ao verso 9. É o texto conhecido na Bíblia sobre as formigas. Provérbios, capítulo 6, verso 6. Diz assim: observe a formiga, preguiçoso, reflita em seus caminhos e seja sábio. Ela não tem superior, oficial, nem dominador. Na NVI aí, volta lá, na NVI no verso 7, não tem chefe, nem supervisor, nem governante. Verso 8, contudo, no verão, ainda assim, armazena suas provisões no verão, e na época da colheita, ajunta o seu mantimento. E o verso 9, o apelo: até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Queridos, quando eu fui estudante do curso de Direito na PUC em Belo Horizonte, eu tinha que fazer o estágio obrigatório, no segundo período. Tinha 17 anos de idade, e aí, 18 anos de idade, tinha que fazer o estágio obrigatório. Eu me inscrevi num dos grandes escritórios de advocacia, renomado lá de Belo Horizonte, do Dr. Edson. Esse escritório, o Dr. Edson, a OAB dele em Minas Gerais é a 000-50. Antes da fundação do mundo, ele já era advogado. E eu tentei a minha vaga nesse escritório. Aí eu me inscrevi e chegou o dia da entrevista. No dia da entrevista, quando eu entrei, chegou a minha vez, a doutora Janaína, advogada que estava realizando as perguntas, as entrevistas, ela não falou bom dia, não falou boa tarde, ela estava já desesperada, descabelada. Ela falou assim comigo: menino, você acredita que o último que sentou nessa cadeira não sabia me responder o que era um protocolo? Meus irmãos, eu não tinha a menor ideia o que era um protocolo, a menor ideia. Não fazia ideia o que era um protocolo. E eu falei assim: protocolo? Quem não sabe o que é um protocolo? Eu não sei, mas eu aprendo. Aí ela falou assim: menino, pelo menos você é engraçado, pelo menos isso, porque os outros não sabem, e eu vou te contratar. Meus irmãos, eu fui contratado, aleluia, eu fui contratado. Ela falou assim: eu gostei porque pelo menos você falou alguma coisa a mais, falou que quer aprender, então eu vou te contratar. Meus irmãos, é tempo da gente despertar do sono, amém, queridos? É tempo de despertar do sono. O Evangelho, a Bíblia, a mensagem de Jesus, a mensagem da Palavra de Deus, é uma mensagem que nos alcança por completo, porque Deus é Deus de tudo, meus irmãos, tudo. Falei agora no culto aqui às 4h30, o universo tem um rei, o nome dele é Jesus. Ele está no trono, o cetro está em suas mãos, a coroa sobre a sua cabeça. Deus é o Deus da nossa vida, da nossa família, dos nossos sonhos. Ele é o Deus do nosso trabalho. Ele é o Deus dos nossos estudos. O Evangelho, ele é um apelo à inteligência, às emoções. O Evangelho é um apelo a todo o nosso ser, amar a Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, todas as forças. O mesmo Deus que se encontrava com Adão na viração do dia, é o Deus que disse: Adão, cultive o jardim. É o mesmo Deus que disse: Eva, Adão, multipliquem-se. É o Deus da família, é o Deus do trabalho, é o Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Um jovem me falou uma vez assim: pastor, quem inventou o trabalho não tinha nada para fazer. Eu falei: meu irmão, você não devia falar isso. Aliás, é um erro que muitas pessoas antigas da igreja cometem. Dizer assim: o trabalho é uma maldição, é um castigo. Meu irmão, o trabalho existe antes da queda. Uma das frases conhecidas do renomado teólogo John Stott, ele fala assim: o trabalho não é
consequência do pecado é consequência da criação. O trabalho não é uma maldição, o trabalho é uma bênção, meus irmãos. O trabalho é uma bênção. Essa noite, baseado nesse texto que nós lemos de Provérbios, nós queremos então mostrar para vocês aqui na Bíblia, queridos, a partir desse texto, passando em outros textos das Escrituras, alguns princípios para nós, que nós aprendemos na palavra, para a nossa vida profissional. E agora mesmo a gente vai orar pelas famílias, pelos jovens, por cada lar. Eu creio que Deus pode abrir portas nas nossas vidas, Deus pode nos capacitar nesse momento de crise, meu irmão. Não é tempo de ficar choramingando, reclamando, é tempo de trabalho, é tempo do povo de Deus se levantar nessa nação. Amém, queridos? Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus? Nós vamos orar, ter um momento de oração. Nós vamos ter um momento de oração. Deus já tem abençoado. Passei a tarde com o meu amigo pastor Matinho, ele conversando dos jovens que estão se formando nessa igreja. E eu compartilhei alguns testemunhos com o pastor Matinho também. Na nossa igreja em Belo Horizonte, tem mais de 20 estudantes do curso de medicina na UFMG, membros da nossa igreja. Deus tem aberto portas para os jovens lá. Eu creio que Deus tem portas abertas para nós, mas nós temos que agir, meus irmãos, de acordo com a palavra. Eu quero destacar 3 lições. Essas lições tem também no livro, são 10 lições no livro, não dá tempo. Vamos destacar 3 lições. Repita comigo: propósito. Repita comigo: organização. Repita comigo: perseverança. Vamos destacar essas 3 lições e nós vamos orar. Número 1, qual a razão do trabalho, de acordo com a Bíblia? A formiga trabalha com propósito, ela trabalha a favor da vida. Primeira coisa no estudo, quando eu e o Dr. William Douglas sentamos, analisamos as formigas, porque a Bíblia fala, vai observar a formiga. Quando a gente estudou a formiga, primeira coisa, a formiga vive pouco. A rainha vive até 30 anos, vive muito tempo. Mas as formigas operárias, as formiguinhas, vivem semanas. O texto diz que elas ajuntam no verão, para ter no inverno, para ter na época da chuva, para ter no momento da dificuldade, ela se prepara. Mas se a formiga vive semanas, ela não estará viva na próxima estação. A formiga tem um compromisso com a próxima geração. A formiga foi criada por Deus, ela trabalha por algo que vai sobreviver à própria vida dela. A formiga trabalha pela vida. Qual a razão do seu trabalho? Por que você, jovem, adolescente, que estuda, acorda de manhã para ir para a escola, ir para a faculdade, qual a razão? Vamos ver na Bíblia. Número 1, nós trabalhamos com o propósito de pagar as nossas contas. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 11 e 12. Esforcem-se para ter uma vida tranquila. Quem aqui quer uma vida tranquila, sem ninguém cobrando você, sem seu nome estar sujo? Quem quer ter uma vida tranquila de verdade? Meu irmão, você está com preguiça até para levantar a mão. Ô, preguiçoso, vamos levantar a mão. O que Paulo fala? Esforça para ter uma vida tranquila. Como, apóstolo Paulo? Jogando na Mega Sena. É isso que está escrito na Bíblia? Esforça para ter uma vida tranquila. Fazendo propinoduto. É isso que está escrito aqui na Bíblia? Esforça para ter uma vida tranquila. Trabalhando com as próprias mãos. Cuidando dos próprios negócios. A fim de que não dependam de ninguém. Número 1, nós temos que trabalhar, pessoas de Deus, nós temos que trabalhar, meus irmãos, com honestidade, para pagarmos as contas. Jovem, hoje é o culto dos jovens em especial. Entenda isso. Trabalhe, estude, para você não depender do humor de ninguém para pagar suas contas. Está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus. Você precisa ser uma pessoa honesta. Você precisa ser uma pessoa que trabalha. Eu fui com a Natália, minha esposa, para um restaurante. Sabe aquele restaurante que você entra, mas na entrada tem o cardápio que é para espantar as pessoas? Já viu? Eu fui desprevenido, meu irmão. Não olhei, entrei. Quando eu vi, eu estava sentado com o cardápio na mão. Só de olhar o preço dos pratos, sai no imposto de renda, meu irmão. Só de olhar o preço. Eu falei, misericórdia, gente, como é que eu vou pagar esse negócio aqui? Aí eu fiquei olhando. E a minha esposa olhando, escolhendo, eu, misericórdia. Ela olhando os pratos, eu olhando os preços. E ela, o que você vai comer? Eu falei, eu estou vendo o que eu consigo pagar aqui. Eu comecei a olhar. Ela olhava do lado de cá, eu olhava. E o garçom percebeu. Aí eu falei assim, garçom, o que você me sugere aqui? Ele falou, olha, eu te sugiro um financiamento, meu irmão. Eu sugiro você parcelar, porque é o que vai ter para fazer agora, é isso aí. Então, meu irmão, é muito bom quando você é provedor. É muito bom quando você consegue pagar um negócio. É muito bom. Você tem que ser uma formiga, jovem, não um gafanhoto devorador. Você tem que ser uma formiga
que traz recursos. Porque Paulo fala assim, em 2 Tessalonicenses, não quer trabalhar? Não tem problema, mas não come também. Você não quer trabalhar, não tem nenhum problema, mas você não precisa comer. Já viu? Está pronta a comida, todo mundo vem, o vizinho vem, a visita vem, o mosquito da dengue vem, todo mundo vem. Na hora da comida pronta, todo mundo quer o desfrutar do fruto do trabalho. Na hora de trabalhar, todo mundo corre. Estou com sono, deu dor de barriga, sumiu. Sempre o número de pessoas para usufruir é maior do que o número de pessoas para conquistar e para trabalhar. É normal. Por quê? É mais fácil receber do que dar. Mas Jesus nos ensinou, é melhor dar do que receber. Um cristão tem que trabalhar, número 1, para pagar as contas, para ganhar dinheiro. Sim, para pagar as contas. Não é para ficar nadando no dinheiro igual o tio Patinhas, não. É para você andar com integridade, com honestidade, com caráter, com firmeza. Número 1, trabalhe para adquirir recursos. Mas será que é só para adquirir recursos para pagar a conta? Não. Número 2, a Bíblia diz que quando você trabalha, você pode prover para a sua subsistência e você pode ajudar as pessoas necessitadas. Aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com os outros. O nosso querido irmão, que tem algum nome, Alfredo. O irmão Alfredo falou aqui agora, tem que trazer uma cesta básica, tem que trazer alimento, tem pessoas desempregadas. Todas as igrejas que eu estou indo estão falando isso. A situação está difícil, tem gente precisando. Eu espero que o alimento que você vai trazer semana que vem, você não tenha roubado, não vai roubar do supermercado. Porque nós vamos ter que chamar o Sérgio Moro para você, meu irmão. Porque você não pode roubar, você tem que conquistar para ter dinheiro justamente para trazer no altar aqui, para trazer aqui semana que vem, um alimento para socorrer o irmão que está desempregado, que gostaria de trabalhar, mas não pode, que gostaria de trabalhar, mas teve que aposentar por invalidez, por depressão, por um trauma, por tristeza, por alguma coisa, e você não tem trauma, você está aí firme. Eu estava em Goiânia, e lá em Goiânia eu vi um diácono na igreja Fonte da Vida, pastor Estevão, e ele na cadeira de rodas, na hora da oferta, distribuindo os envelopes e distribuindo os avisos do boletim, e ele andava na cadeira, empurrando, e eu fiquei tocado. Falei com o pastor Fábio Souza, meu amigo, pastor Fábio, olha aquele homem, que homem de Deus, olha aquele homem, que homem de Deus. Ele falou assim, pastor Davi, esse homem é o coordenador do corpo diaconal da nossa denominação no Brasil. Aí de você se tentar ajudar ele atropela você. Esse homem, ele trabalha, é um leão, é um guerreiro de Deus. Tem pessoas, tem jovens, que podem andar, pular, correr, mas está esperando tudo na mão. Até quando? Vai ficar deitado esperando na mão. Está na hora de trabalhar, está na hora de arrecadar recursos, captar recursos, para abençoar vidas. Tem pessoas que dariam tudo para trabalhar, tem pessoas que queriam trabalhar, mas não podem. Meus irmãos, nós temos que trabalhar então para pagar as contas, para ajudar as pessoas. Número 3, qual o propósito? Criar pontes para o Evangelho de Deus ser anunciado. Quem quer testemunhar no mercado profissional, na faculdade? Quem quer testemunhar o amor de Jesus? Quem tem motivos para agradecer a Deus e testemunhar o amor de Deus? Nós temos. Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, esforça, trabalhe com as próprias mãos, para não depender de ninguém, cuide dos próprios negócios. Está vendo? Quem não trabalha, quem é desocupado, começa a se intrometer na vida dos outros, que ela não tem o que fazer, ela começa a atrapalhar os outros. Aí ele fala assim, a fim de que andem decentemente aos que são de fora. Quando você trabalha, você está criando pontes para Jesus ser anunciado. Eu passei no estágio, entrei no estágio, o doutor Eduardo, o advogado, que era o chefe, é o chefe do escritório, reuniu com o cliente na sala de reunião, ligou para dentro, por favor, tragam um copo d'água, traz uma água e um café para servir para o cliente. A irmã querida, que tinha que entregar a água, ela saiu e não voltou. Irmão, ela não voltou até hoje. Se você encontrar ela, você avisa lá que eles estão esperando essa irmã. Ela sumiu, está desaparecida, foragida do trabalho. Ela sumiu. Ela não voltou, a responsável. E aí a recepcionista desligou assim, virou, estava
na parte de dentro, os estagiários, os advogados, a secretária, e a recepcionista falou assim, eu não sou paga para levar água para ninguém. Eu sou paga para atender o telefone. Alô? E eu fiquei olhando. A advogada do lado, onde já se viu esses homens machistas. Pensa que mulher tem que ficar levando água e café para eles. Não vai ter golpe, não vai ter golpe nesse escritório. Onde já se viu? Eu vou acionar, ativar o movimento feminista. Onde já se viu? E eu olhando. Pensa eu, 18 anos de idade, magricelo. Eu tinha que passar 2 vezes no lugar para fazer sombra, pelo menos uma vez. Eu olhando aquilo, recém-contratado, eu olhando aquilo. E, meu irmão, quando Jesus Cristo de Nazaré pensou o exemplo mais simples que tem de serviço, o que ele falou? Aquele que der um copo de água fria para alguém, não vai ficar sem recompensa. Não foi isso que Jesus falou? Foi isso. Porque nada mais simples. Deixa eu te explicar. Olha como é fácil. É um copo, um recipiente. Aí você coloca água dentro. E você faz assim, tome água. Acabou, é só isso. Olha como que é simples, gente. Se você quiser, você pode nem falar. Você pode apenas resmungar. Em qualquer lugar do mundo a pessoa vai entender. Se você estiver na China, ela vai entender. Se você estiver na África, ela vai entender. Se você estiver no Polo Norte, vai entender. Se você estiver numa tábua no meio do mar, com o náufrago, fizer assim, ele vai entender. Se você estiver em qualquer lugar da história, se você voltar no tempo, pega uma máquina do tempo, volta ali uns 500 anos, qualquer ser humano entende. Qualquer pessoa entende. Se você estiver no Japão, você fala, miojo Kawasaki, e faz assim. A pessoa entendeu. Porque nada é mais simples. Tem gente que não consegue fazer isso. Mas tem gente que é incapaz de dar um copo de água. E eu olhando. Aí eu apelei e falei, pelo amor de Deus, todo mundo aqui. Pelo amor de Deus. Eu peguei a bandeja. Eu não sei fazer café até hoje. Café já é mais difícil. Tem hoje com o botão que você aperta assim e funciona. Mas não tinha. Aí melhor arriscar mais água, dá para levar. Eu peguei umas flores de plástico assim, coloquei na bandeja, um vaso com água. E aí, sabe quando está todo mundo com preguiça? Aí alguém toma iniciativa, aí as pessoas ficam sem graça, porque fica muito clara a preguiça que domina a vida da pessoa. O bicho preguiça que domina, o Garfield, espírito de Garfield, que domina a vida da pessoa. Aí eu saí, não, a gente te ajuda. Não precisa. Eu vou abrir a porta, não precisa aqui, abrir sozinho aqui, abri. E levei a água, não precisa. Levei a água. O doutor Eduardo olhou, tal. No final daquele expediente, daquele dia, tem um escritório, acabava o escritório, tinha um puxadinho, aí tinha minha sala de estagiário. Meu irmão, eu sei o que é ser estagiário, meu irmão. Tem que ter muita fé. E eu estou lá fazendo as coisas de estagiário, aí, final do dia, me ligaram. O doutor Eduardo está te chamando na sala dele. Eu fui. Aí passei na frente do escritório, todo olhando para o povo. Vocês que não dão água para o povo, né? E fui andando. É um absurdo. Aí fui. Cheguei na sala do doutor Eduardo. O doutor Eduardo, Davi, fecha a porta dele. Davi, você sabe, né? Doutor, não sei de nada, eu não sei. Me desculpa. Davi, você sabe que esse aqui é um escritório com excelência, esse aqui é um escritório respeitado em Belo Horizonte. Esse escritório que tem 1 milhão de anos, você sabe. Você chegou agora, você sabe a reputação que é trabalhar aqui. Davi, quero te falar uma coisa. Você já está contratado nesse escritório. Eu estou no 2º período, daqui 4 anos e meio, se nada der errado, eu vou me formar. 4 anos e meio, se der tudo certo, se Deus, condições normais de temperatura, atmosfera, se Deus abençoar, eu vou formar. Davi, eu quero te falar que daqui 4 anos e meio, ou agora, você já está contratado, efetivado. Porque aqui, eu gosto de gente assim, eu gosto de gente que resolve problema, não que cria problema. O hábito esse escritório tem a reputação que tem, porque aqui a gente quer pessoas que fazem o que tem que ser feito. A partir desse dia, meus irmãos, depois desse dia, eu tenho porta aberta até hoje lá. Eu falei educadamente com o doutor Eduardo, doutor Eduardo, muito obrigado, eu estou aqui porque é obrigatório estágio. Eu tenho outro rumo na vida, mas, obrigado. Mas a partir daquele dia,
no aniversário de qualquer funcionário, um escritório grande, cada 15 dias, cada semana era aniversário de alguém. Final do expediente, bolinho. O doutor Eduardo falava assim, agora o Davi, e todo mundo descobriu, eu levava a Bíblia, o Davi é crente, o Davi orava na hora do almoço, o Davi fica falando de Jesus, o Davi vai com a camisa de crente, Jesus ama você. O Davi vai fazer uma oração, o Davi vai fazer o que ele quiser. Meu irmão, eu era a pessoa menos importante no escritório. Eu era o último a ser pago, quando era pago, oh, aleluia. Era o pior, era a pessoa menos importante no aniversário das pessoas. O Davi vai fazer uma oração pelo escritório. Teve um dia que teve uns negócios difíceis lá. Ele parou assim, para todo mundo, chama o Davi. Davi, faz uma oração por todo mundo aqui. Meu irmão, e eu levava a Bíblia, meu irmão, aí que eu pregava. Vamos lá, pregava, louvor, tirava oferta, virava um culto, uma bênção, meu irmão. 18 anos de idade, eu não era consagrado pastor ainda. Eu fui consagrado pastor em 2006. Eu estou ficando velho, Martinho, 10 anos de pastorado. Quantos anos o senhor tem, pastor, de pastorado? 35. Bolda de pérola no ministério. Meus irmãos, eu chego lá, em nome de Jesus. A minha atitude, naquele dia, de não ser uma pessoa preguiçosa, que fica esperando as coisas, abriu portas para eu pregar o evangelho, o tanto que eu quis lá, e todo mundo tinha que ouvir. Conquistei o direito de ser ouvido, o dia de falar. Um jovem que estuda, um profissional dedicado. Agora tem gente que é o nojo em forma de profissional. E pensa que tem que ser crente aqui. Você tem que ser crente os 6 dias da semana e no 7º dia do descanso, dia do Senhor, você continua sendo crente. Você não tem que ser crente aqui e ser um demônio lá fora, não, meu irmão. É o tempo inteiro, onde você estiver, espelhando o caráter de Jesus. Isso passa pelos estudos, isso passa pelas provas, prova que eu estou falando é prova da faculdade, prova da escola, não é prova da tentação do deserto, não. É prova de escola, passa. O seu empenho, o seu zelo, as pessoas estão te lendo, as pessoas estão te olhando, o farol não apita, o farol só brilha. O farol só brilha e vai sinalizando. O farol brilha e sinaliza o porto, e sinaliza para as embarcações. A sua vida tem que brilhar, às vezes sem palavras, meu irmão. Tem que fazer barulho, não. É a sua conduta, é a sua excelência, é o seu zelo. Qual que é o propósito do seu trabalho? Glorificar o nome de Jesus. Quer você coma, beba ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 3, verso 23. Antes de tudo, você não trabalha para o seu patrão, você não estuda para o professor, você estuda, você trabalha para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para exaltar o nome de Jesus. Jesus estudou. O jovem tem desculpa, eles vão sofisticando as desculpas para a preguiça. Eu descobri que a preguiça ela vai evoluindo também. Pastor, eu não tenho como conciliar essa prova de química com o meu chamado. O menino me falou isso. O meu chamado, pastor, é muito grande. Não tem nada a ver com prova de biologia, matemática, essas coisas. Eu falei assim, qual que é o seu chamado? Eu falei com ele. Não, o meu chamado é anunciar o evangelho às nações. E não tem nada a ver com essa coisa de biologia. Um jovem me falando, um jovem, adolescente. Eu falei assim, sabe qual foi o chamado de Jesus? Salvar o cosmos. E Jesus não viu problema nenhum em ser carpinteiro. Jesus não tem essa crise. Jesus na Bíblia, você está lendo Lucas capítulo 2, e Jesus ficou em crise, porque ele tinha que fazer um banquinho de madeira e ia morrer na cruz um dia. Oh Deus, eu vou ter que morrer na cruz, Pai. E estou aqui fazendo banquinho. Não existe isso. Fala que Jesus era obediente, crescia em estatura, graça, conhecimento diante de Deus e dos homens. Fala que Jesus aos 12 anos de idade, é o único texto na Bíblia de Jesus jovem. Aparece Jesus no Natal e Jesus aos 30 anos de idade, no início do ministério, perto dos 30 anos de idade. Então, tem a cena do Natal. José, Maria, Jesus, a manjedoura, noite feliz. Acabou. No dia seguinte, Jesus não aparece pregando. No dia seguinte, Jesus continuava um bebê. E ele foi crescendo. 100% Deus, 100% homem, nosso Senhor, nosso Salvador. E aí tem um registro de Jesus jovem, 12 anos, Lucas capítulo 2. O que Jesus está fazendo? Ele está assentado no templo, assentado, ouvindo os mestres da lei, perguntando, respondendo, atento, estudando.
A única imagem de Jesus, retrato de Jesus jovem, ele está fazendo o quê? Estudando, aprendendo. E depois no capítulo 4 de Lucas, aparece Jesus assentado de novo, na sinagoga. E aí agora, ele está sentado para ensinar. Mas Jesus, que é o Filho de Deus, veio salvar o mundo, assentou para ouvir. Você não quer estudar? Você acha que você não precisa? Você acha que você... Não que Jesus é Deus, amém, queridos? Mas ele deixou exemplo para cada um de nós. Jesus foi carpinteiro. Esse não é o carpinteiro, filho de José? Peraí, Jesus Cristo trabalhou. E você acha que você não precisa trabalhar? Meu irmão, as coisas não ficam prontas sozinhas. Número 1, propósito. Sabe qual que é o propósito do nosso trabalho? Exaltar o nome de Jesus. Abra suas mãos, vamos fazer a primeira oração. Deus, nós te louvamos. Que o nosso trabalho tenha um propósito maior, ó Deus. Como as formigas que trabalham por algo que sobreviverá à própria vida delas. Deus, não deixa sermos apenas imediatistas. Vivemos escravizados a um curto prazo, hoje, ontem. Não! Nós queremos enxergar a eternidade, enxergar o valor eterno das coisas. Nos abençoe, Deus, para que possamos entender a profundidade do propósito do trabalho para a nossa vida. Porque Ele nos educa, Ele é pedagógico, Ele nos ensina a ser pessoas melhores, comprometidas, e que glorificam o Teu nome em todo lugar. Nós oramos em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Número 2, as formigas nos ensinam uma lição de organização. Você sabe disso, meu irmão? O formigueiro não é aquele montinho de terra. Aquele montinho de terra é a proteção da entrada do formigueiro. Aquilo não é o formigueiro. Um formigueiro está na terra, é mais ou menos do tamanho dessa plataforma que eu estou aqui. Isso aqui tudo é um formigueiro. Depois você vê na internet, que interessante. Os cientistas que estudam os formigueiros, eles limpam a entrada, assim, aquela montinho de terra. Eles colocam uns tubos, como se fosse um gesso, um cimento, e aí entra dentro, eles fica concreto, cristaliza, aí eles tiram para estudar. Meu irmão, é impressionante um formigueiro. Nada na natureza se parece mais com as cidades construídas pelos seres humanos do que os formigueiros. Totalmente organizado. Tem rua, tem STF, Planalto, tem tudo. Tem shopping, é uma bênção, tem igreja, é uma bênção o formigueiro. O formigueiro é completamente organizado. Totalmente. E Deus fez as formigas assim. E Ele fala, vai olhar as formigas para vocês aprenderem. Reflita para vocês serem sábios. Vai olhar a formiga. Vai ver como é que a formiga é. A formiga, 1/5. A gente mostra no livro aqui um monte de dado impressionante. 1/5 dos seres vivos da terra são formigas. Não existe nenhum animal que tem mais na terra em quantidade do que as formigas. Tem 7 bilhões de seres humanos. Sabe quantas formigas? É uma equação. 10 elevado a 16. O número 10 com 16 é uma equação, não tem nome esse número. Os cientistas afirmam que se juntar todos os seres humanos e se juntar todas as formigas do outro lado, é mais pesado o número de formigas do que o número de seres humanos. São os únicos animais que existem de modo natural no mundo todo. Em todos os continentes, em todas as altitudes, pressões, temperaturas, as formigas sobrevivem. Existem mais de 15 mil espécies, tipos diferentes de formigas catalogadas. É algo impressionante. No Brasil, tem uma formiga que chama formiga do fogo. Ela é pentecostal, meu irmão, é uma benção. A formiga do fogo, pastor Estevão, Martim, a formiga do fogo, ela tem um negócio muito interessante. Se o formigueiro está sendo alagado, está chovendo, ou se está entrando muita água, o rio transbordou, aconteceu alguma coisa que está alagando o formigueiro. Elas pegam, tem uma equipe de formigas que faz um bolo, assim, colocam as larvas lá dentro e a rainha. Primeiro sai a rainha. Eles vão sair, é impressionante, meus irmãos. Elas tiram a rainha do formigueiro que está sendo alagado. E aí, elas levam para o alto de uma árvore, levam para um lugar e ali vai recomeçar a colônia de formigas. As formigas são completamente organizadas. Tem o lugar da rainha, tem o berçário. Tem o tipo de formiga que chama formiga tia, cuida dos bebês. É uma benção a formiga tia. Tem as formigas operárias, elas da construção civil, das empreiteiras do formigueiro, elas só constroem.
Tem as formigas que defendem o formigueiro, a formiga da Polícia Federal. Tem a formiga missionária, são formigas que saem em busca de outro formigueiro, encontram e criam conexões, são as formigas embaixatrizes. Elas criam conexões entre formigueiros. Tem a formiga astronauta, ela vai em busca de açúcar em outros lugares. Ela encontra, ela volta para contar que encontrei açúcar. A formiga chega no outro formigueiro da saúva, viemos em paz, leve-nos ao seu líder. Elas são organizadas. Tem gente que é completamente bagunçada. Não sabe onde está o documento. Você não sabe onde está o teu documento. Onde está o documento? Não sabe, nunca sabe. Como você chama? Não sei. Qual o sentido da vida? Não sei. Não sabe onde está a cabeça, não sabe onde mora. As pessoas hoje, a impressão que eu tenho é que se acabar a bateria do telefone, é a mesma coisa que acabar o cérebro da pessoa. O meu cérebro acabou, tem alguma tomada para eu carregar meu cérebro? A pessoa não sabe fazer conta, tudo na calculadora. A pessoa não sabe, isso aqui, meu irmão, eu estava num lugar, na venda, eram duas coisas que eu comprei, uma custava 2, a outra custava 4 reais. Eu custava 2, a outra custava 4. Eu coloquei assim, a mulher fez na calculadora. 6 reais, senhor! Eu falei, sério? Sério que está 6 reais, 2 mais 4 aqui? Não, mentira, faz de novo essa conta. Deu 6 reais, senhor. As pessoas não sabem pensar, mas onde você mora? Não sei, acabou o GPS, acabou o Waze. As pessoas não sabem pensar mais. Está delegando coisas mais elementares. Está na hora de você se organizar. Tudo depende. Vou consultar o meu HD. Vou consultar o Google. Meu irmão, o Google não responde tudo, não. Você precisa, meu irmão, se organizar. As pessoas estão ficando preguiçosas. Tem gente que está sempre despreparada para os compromissos. Chega atrasado em todos os compromissos. Chega desarrumado nos lugares. Jesus falou, são princípios de Deus. Jesus falou assim, até o jejum tem que ser organizado. Eu vou jejuar. As coisas espirituais têm que ser organizadas. O culto, está na Bíblia, tem que ter ordem. O nosso Deus é um Deus de ordem. A Bíblia começa em Gênesis com Deus sistematizando o caos. Haja luz e houve luz. Separou o dia, a noite, as trevas, a luz, as águas, a porção seca, os animais. A terra era sem forma e vazia. Sem forma nos primeiros dias, Deus vai colocar a forma. Luz, noite, dia, noite, céu, água, terra seca. Nos próximos 3 dias, ele vai povoar. A terra era sem forma, Deus formatou o mundo. E vazia, Deus começa a povoar. Ele coloca as aves, ele coloca os peixes, ele coloca os animais terrestres. Ele coloca antes, no 4º dia, os luminares no céu. No 7º dia, descansou. Consagrou. Meus irmãos, nós precisamos organizar a nossa vida, porque o pecado é o outro lado. Pecado, desordem. Quando você olha uma sociedade sofrendo, um lugar, eu falei aqui no outro culto, no Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro, é um lugar onde tem 7.000 crianças que nasceram e são criadas no meio de um lixão. E quando você olha aquele lugar, dá um desespero, porque tudo sujo, nada está em ordem, vai dando uma aflição, vai dando uma agonia, porque ali não é só a sujeira, é a desordem da sociedade. É a desordem econômica, que tudo, a raiz é a desordem espiritual, porque Tiago fala que as guerras vêm do coração do homem, que é o pecado. Jesus falou, não é o que entra, é o que sai aqui do coração que contamina. O adultério, o orgulho, o roubo, o homicídio, vem do coração. O nosso coração entrou em desordem, o pecado é desordem, pecado é anarquia interior, mas Deus, Ele quer nos regenerar, Ele quer organizar a nossa vida. Quando você se converte, você coloca a sua vida interior em ordem. Eu comecei a chorar quando vi aqui os homens voltando do cursilho, 33º cursilho. 33 anos, Jesus ressuscitou, está vendo? 33 anos, 33. É um número marcante para nós. 33 anos Jesus morreu na cruz, meu irmão. E eu vi aqui um monte de homem pulando. E aí, alguns testemunhos, um casal renovou os votos. Quando Jesus entra na sua vida, reorganiza a família. Reorganiza o casamento,
reorganiza as finanças, reorganiza a ordem no lar, reorganiza a espiritualidade. Jesus falou: você quer jejuar? Jejue, mas lava o rosto, tira as remédios, lava o rosto, arruma o teu cabelo. Jesus falou até de arrumar o cabelo. Arruma o teu cabelo, para você não ficar com a aparência: estou jejuando, como sou espiritual. Não, você tem que jejuar, você tem que pensar que as pessoas vão olhar para você, então você se arruma. O casal quer fazer um período de oração e de abstinência sexual, a Bíblia até isso organiza, coloca a data para terminar, para voltar o fogo no altar depois, meu irmão. Não pode, organiza, porque aí o que pode ser uma bênção, pode virar uma maldição. O culto, ordem. Jesus olhou a multidão aflita, temos que alimentar esse povo. Jesus realizou o milagre, mas antes ele falou com os discípulos: assentem o povo, assentem. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. Fala que Jesus assentou eles eram ovelhas assim, pastor. Fala que Jesus assentou eles na grama, na relva verde, e organizou de 100 em 100, 50 em 50. Aí ele multiplicou os pães. Quando Deus entra na nossa vida, a ordem entra na nossa vida. Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus? E isso entra na vida profissional. Uma jovem da minha igreja: pastor, eu estou 1 ano sem emprego. Eu falei: me dá o teu currículo. Eu peguei o currículo da menina, o nome dela, embaixo o e-mail, gatinhamimosa@gmail.com. Eu falei: minha irmã, você só vai conseguir um emprego no pet shop desse jeito, irmã, ou em um lugar pior. Irmã, e-mail profissional não é assim. Você tem que colocar, você não é mais adolescente. O e-mail profissional é o teu nome, ponto. Quase que eu falei o nome dela. É o teu nome, ponto, sobrenome, arroba. Tem que organizar. Pastor, eu quero casar. Vamos lá, escova o dente, irmão. Primeiro passo. Vamos organizar esse negócio. Porque com esses dentes aí podre não vai ter jeito. Tudo na vida tem que organizar. Tem que planejar. Tem que ter ordem. Porque se você não organiza as coisas, entenda, querido, as coisas não ficam prontas sozinhas. Eu li a Bíblia a primeira vez com 10, 11 anos de idade. E não foi assim. Quando eu estava dormindo, nunca aconteceu isso, meu. O travesseiro me levantou: acorde. E minha pálpebra abriu sozinho. Abre o olho, Davi. E as remédias saíram dançando do meu olho. E eu abri o olho assim, e a minha Bíblia levantou sozinha da mesa e veio voando. A luz acendeu, a janela abriu, e a Bíblia ficou no meu colo. Bíblia. Sério, irmão, nunca aconteceu isso comigo. Nunca, de verdade que eu estou falando. E as letras começaram a pular assim. E não! Eu tive que organizar, separar tempo, esforçar. Você pode comprar um diploma, mas você não pode comprar o conhecimento. Por isso que Jesus Cristo disse assim: vocês não leram nas Escrituras. É por isso que vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Vocês não leram, tem que ler. Para ler, tem que organizar. Agora as pessoas estão esperando as coisas na mão. As pessoas estão lá na cama. Chama o serviço de quarto da minha mãe para trazer a comida para mim. Traz o café aqui para mim. Até quando, preguiçoso? Vai ficar esperando as coisas na mão até quando? Está na hora. Deus criou o homem. Deus criou o jardim. Deus colocou o homem no jardim. E o jardim não fazia sozinho as coisas. Adão, cultive. Quando você trabalha, o nome de Deus é exaltado. Ele colocou aptidões, talentos na sua vida, habilidades, dons, presentes espirituais, para você agora desenvolver para a glória de Deus. Para você agora, jovem, estudar. Você tem a capacidade, mas isso é uma semente. Você tem que regar, você tem que organizar, para que o nome de Deus seja exaltado. Pare de esperar as coisas na mão. Olha como é interessante, ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. Verso 7. Ela não tem chefe, mas a formiga trabalha. Não precisa de ninguém implorando para ela fazer as coisas. Não precisa ficar pedindo, é ela que vai. Deus fez a formiga assim. Quantos querem ser formigas e não gafanhotos? O que é ser formiga? Formiga. Ô, formigão. Formiga. Gente que organiza a vida. A minha esposa, Natália, um dia falou assim comigo: amor, eu tenho um sonho. I have a dream. Aí lá vem. Aí a gente era noivo. E ela falou, quando eu conheço a Natália, meus irmãos, desde os 15 anos de idade, a gente estudou junto na escola. Não teve jeito, ela apaixonou por mim, não teve jeito. Natália, minha esposa, mulher de Deus, meu irmão. Aí a gente estudou junto, aí com 20 anos eu comecei a namorar com ela.
com 22 anos nós noivamos. Ela terminou comigo, foi uma crise, aí deu certo depois. Aí nós noivamos. E aí ela falou um dia para mim, quando a gente era noivo, que ela tinha um sonho de um dia conhecer o hotel top do Brasil, o Copacabana Palace. Falei, misericórdia. Aí, vamos na lua de mel. Falei, não dá, aí não deu. Aí, segundo ano, não deu, de casamento. Terceiro ano, não deu. Quarto ano, não deu. Aí, ano passado, foram 5 anos de casamento. Meu irmão, boda de madeira, sem cupim. Formiga, sem cupim, meu irmão. E aí eu falei, eu vou... Porque se o marido não lutar pela esposa, quem é que vai lutar por ela? Se eu não lutar pela minha esposa, quem é que vai lutar? Está amarrado e queimado o Ricardão, meu irmão. Está aqui repreendido o Ricardão. É eu que vou... Se o marido... Moça, você tem que ficar esperta. Um menino trabalhador, você tem que namorar, casar com um menino que luta por você. Um menino, pô, fica esperto aí, rapaz. Você tem que ser uma pessoa... Aí eu peguei, liguei a internet, liguei o site. Coloquei lá, 7 dias. Meu irmão, eu desisti na hora, meu irmão. Eu desisti na hora, meu irmão. Aí eu falei assim, vou baixar. 5 dias, só 2. Um final de semana. Aí eu olhei, falei, misericórdia. Aí comecei a calcular, ó, dá para eu tenho uma córnea sobrando, eu tenho um rim a mais, eu posso fazer uma transfusão de sangue. Aí eu comecei a organizar. Deixa eu ligar para esse. Aí liguei lá, aqui, vocês parcelam até a volta de Jesus de Nazaré? Não, até a tribulação, beleza, então vamos fechar então. Parcelei até a grande tribulação, meu irmão. Então arrebatamento da igreja, eu parcelei. Eu me organizei, porque eu não tenho nenhuma condição de ir num lugar desse, nenhuma condição. Mas eu me organizei. E aí, organizei. Fiz a surpresa para ela. Meu irmão, ano passado. Quando eu falei com essa menina que que a gente ia comemorar lá e aí você faz o negócio direito, de frente para o mar, meu irmão. De frente para o mar. Quando eu falei que a gente ia no hotel, ela ficou tão feliz, meu irmão. E aí a gente foi, aí também você aproveita. Falei, agora nada nessa piscina, nada agora. Vai nadando, isso, crawl, isso. Isso, boia agora, isso. Vai, vamos para a Olimpíada, vai mais rápido. Ó, tem que bater seu tempo, hein? Nada nessa piscina que a lente dá nadou. Vai nadando, bebe a água agora. E aí foi uma bênção, pastor Estevão. Foi uma bênção. Ela deitada na cama, rola nessa cama que a Marilyn Monroe dormiu. Vai, rola aí. Vai. Café da manhã. Esse pão que o Mick Jagger comeu, eu jogo ali no chão. Olha o que eu faço com ele, eu piso nesse pão. É muito legal. Tem um monte de gente cuidando de você. Aí você aproveita, meu irmão. Eu falei com o cara assim, por favor, você pode pegar a minha mala? Aí ele pegou a mala. Pois não, senhor. Isso, fica segurando. Tudo bem, senhor? Tudo bem, fica segurando aí. Põe a mala ali. Aí ele colocou. Aqui, senhor? Não, 1 centímetro para lá. Aí você tira uma onda, meu irmão. É uma bênção. Agora falando sério, é uma bênção. Foram 2 dias maravilhosos para o meu casamento. Que maravilha, meu irmão. Terra que tem leite e lua de mel. É uma bênção. Terra prometida. E foi tão legal para o nosso casamento. A minha esposa ficou tão... Gente, eu não estou nem aí para essas coisas. Mas a mulher se sente uma rainha, uma princesa. Ela ficou tão feliz. E aí eu fiquei feliz também. Que aí fica todo mundo feliz. E foi renovado o nosso casamento. E a gente ficou feliz. E aí ela contando para os pais dela. E uma alegria. Meu irmão, agora tem gente que nunca se organiza. Ela nunca realiza sonho nenhum. Aí sabe o que acontece? Fica amargurada, começa a estragar o sonho dos outros. Porque é uma pessoa infeliz. Porque é uma pessoa que não organiza. Porque é uma pessoa que pensa que as coisas acontecem sozinho. Meu irmão, sempre vai ser difícil a vida. Sempre vai ter problema na política. Ó, desde que eu nasci, tem problema político no Brasil. Eu estou pouco tempo por aqui. As pessoas que vieram antes de mim, estão vivendo mais tempo aí, falam que era pior antes. Ah, você não viu a ditadura. Você não viu o Getúlio Vargas. Você não viu o Dom Pedro I, como é que era. Você está falando porque você não conhece quando chegou aqui. Pedro Álvares Cabral. Você não imagina na época dos pajé como é que era esse negócio aqui, menino. Você não tem noção. Os dinossauros andando aqui.
pelo que eu sei, quanto mais eu estudo, mais problema tem. Sempre o problema, ó, então, não espera o Brasil melhorar. Não espera parar de ter doença. Essa dengue, esse chikungunya, esse negócio é muito terrível, meu irmão. Sempre vai ter tuberculose, era febre amarela. Cada hora é um problema, malária, cada hora é um... Meu irmão, se você fica esperando, está reformando a minha casa, não dá para fazer isso. Você tem que aprender a organizar para celebrar a vida. Organizar, porque esse é o princípio da palavra de Deus. Alegrar, a nossa alegria só depende de Jesus. A nossa alegria não depende da economia, não depende de nenhum partido político, não depende da conta bancária. A nossa alegria só depende de Jesus. E Jesus está aqui, agora, meus irmãos. O Dr. William Douglas, quando a gente estudou, o Dr. William Douglas, ele tem um livro que chama Como Passar em Provas em Concurso. Ele passou em 10 coisas em primeiro lugar, desde que ele nasceu. Ele viu o primeiro espermatozoide que passou no ovo. De lá para cá, ele passou em tudo que existe em primeiro lugar. Primeiro lugar com o juiz, primeiro lugar. Aí ele escreveu o livro, Como Passar em Prova em Concurso. O Dr. William Douglas, sozinho, já vendeu 1 milhão de livros. Ele treina pessoas para passar em concurso, é impressionante. E ele falou comigo assim, Davi, as pessoas abrem mão de férias, de descansar, para estudar e passar num concurso. Querem a estabilidade, querem o status, querem o cargo. Aí passam. Ele me mostrou o estudo. Olha aqui. Pessoas mais infelizes na vida profissional. Número 1, concursado. Aí, o que era? O sonho era estabilidade, status. Aí passa, rotina, tédio, mesmice. Porque a alegria e a satisfação não está no cargo, não está no dinheiro, não está no valor do salário, está em Jesus. É possível você ser um concursado, abençoado como o Dr. William Douglas, mas a tua fé, a tua alegria depende de Jesus, não depende do dinheiro. Tudo posso naquele que me fortalece, não é no dinheiro. O nosso dinheiro não está valendo nada, o real não está valendo nada. Pode mudar o nome do dinheiro para mentira. Quanto custa 5 mentiras de 70 centavos? Porque o que vale é o sangue de Jesus, que é precioso e tem poder para salvar a nossa vida. Meu irmão, está na hora da gente se organizar. A menina estuda, o pai pergunta, filho, o que caiu na prova? Minhas lágrimas, pai. Não, minha irmã, estuda, organize, separe tempo, as coisas não acontecem automaticamente. Então abra suas mãos, vamos orar a Deus, nós queremos nos organizar. Nós precisamos de ordem na nossa vida espiritual, rotina, ordem na família, ordem no coração, ordem também no trabalho, Deus. Que possamos ser, ó Deus, trabalhadores, estudantes, cheios do Espírito Santo. A igreja pode dizer amém, em nome de Jesus. Em último lugar, meus irmãos, para a gente orar por todas as famílias, repita comigo a palavra perseverança. Porque a formiga é brasileira, ela não desiste nunca, meu irmão. E aos poucos, ela pega a folhinha e vai andando. Eu não vou nem fazer aqui o passo da formiga, porque você vai ficar impaciente. Eu estou em câmera 16 vezes mais rápido. Pôs uma folhinha, ela vai. O que é isso? Trabalho de formiguinha, não é assim que fala? E ela vai. E a Bíblia fala que ela vai juntando, aos poucos no verão, vai juntando. Mas perseverante, consistente. Tem muita gente inconsistente, inconstante. Meu irmão, você precisa perseverar com Jesus. A vida cristã é difícil mesmo. A vida cristã não é fácil. O caminho é estreito. Não tem nenhum lugar na Bíblia que promete um caminho fácil para o cristão. O caminho é estreito, a porta é estreita, mas a chegada é segura, é a vida eterna. A Bíblia, o Evangelho não apresenta um caminho fácil, mas ele garante uma chegada segura. Você pode trabalhar, organizar, ter sonhos, meu irmão, e persevere com Jesus, com o Espírito Santo. Seja fiel a Deus, obedeça a Deus, ame a Deus, seja obediente a Deus, persevere. Eu preguei lá na igreja do Nazareno Central de Campinas. Eu estava assim, na primeira fileira, com a minha filhinha Maria. E na hora do louvor, a Maria, pequenininha, tem 3 anos de idade, ela soltou minha mão. E como se fosse nessas escadas aqui, ela começou a pular. Eu falei, Maria, desce, filhinha. Você vai machucar, você é pequenininha. Fica aqui, filhinha. Não faz isso não, você vai se machucar. Fica aqui, obedece o papai. Ela soltou minha mão e foi pequenininha, correndo de novo. E começou a pular. Eu falei, Maria, obedece o papai, filha, você vai machucar. Era uma escada mais alta, você vai bater a cabeça. Fica quietinho, você vai para a salinha. Só obedece o papai, Maria. A 3ª vez ela foi.
canelinha de fogo. Foi, pulou. Maria, obedece. Aí eu fiquei bravo. Obedece seu pai, filha. Senta aqui, não mexe mais, obedece. A quarta vez ela foi. Eu deixei ela ir, porque na Bíblia, quando Deus, nosso Pai Celestial, fica nervoso, Ele deixa a pessoa ir. Deus, o pastor Russell Shedd tem um texto sobre Efésios, que ele mostra, a ira de Deus na Bíblia, é uma ira santa. Nosso Deus é santo, justo, verdadeiro, fiel. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E quando Deus está irado com os filhos que Ele ama, porque Deus Ele fica irado, porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. É justamente porque Ele nos ama. Mas quando Deus fica irado, não tem nenhum lugar na Bíblia que Deus fique irado, mandando raio na cabeça das pessoas. Sofra. Não tem isso na Bíblia. Não é Deus fazendo voodoo. Sofre. Sabe qual é o sinal bíblico? O sinal das Escrituras. Quando Deus está irado, Ele entrega a pessoa à própria sorte. Ele tira a proteção. Romanos capítulo 1. Deus os entregou às suas próprias paixões. E sofreram em si. O pai do filho pródigo, ama ou não ama o filho? Ama. Ele vai atrás do filho? Ele espera. Quando o filho volta, ele está lá amando, esperando. Ele corre em direção ao filho. Meus irmãos, eu deixei a Maria aí. Não deu outra. Eu falei, vai. Aí ela foi. Começou a pular, não deu outra, meu irmão. Pulou, escorregou, pá, arrebentou a cabeça. O que faz quando arrebenta a cabeça? Chora. Papai! Eu não sou pai celestial, eu sou pai da terra mesmo, meu irmão. Eu não sou pai de ninguém mais. Peguei ela aqui, Maria. Pai de geral. O galo na cabeça. O Atlético Mineiro nascendo na cabeça dela. Começou a chorar. Papai! Aí eu falei com a Maria, tá vendo? Aí ela, igual a Chiquinha. Para, menina, aí. O que adianta? O que adiantou você correr? Eu estou explicando, sou seu pai, menina. Eu estou explicando. Ela ia na salinha, ia aprender, ia brigar. Agora ficou chorando o culto inteiro com o galo na cabeça, não podia dormir. Não dorme, acorda, que desmaia se dorme com o galo. Jogando água, acorda agora que fica acordado agora. Eu tenho que pregar agora, como é que eu vou pregar? E aí eu preguei e a minha esposa ficava dando tapinha na cara dela para ela ficar acordada. É a mesma coisa Deus. Deus está falando com a gente. Fica firme, obedece, persevera, fica firme. É aqui, é santidade, é oração. Não, eu sei tudo, eu tenho 3 anos de idade, eu sei tudo. Tenho 17 anos, volta, oração, jejum, palavra. Está chovendo, vem na igreja. Está impeachment, vem na igreja. Virou monarquia no Brasil, vem na igreja do mesmo jeito. Não, eu é que sei. Eu quero curtir. Que curtir? É santidade, curtir é com Deus. É honestidade. Não! É corrupção. Gato net, tigre net. Não, volta. Casamento, fidelidade. Não, sexo. Eu quero fazer sexo é um bicho. Sexo com a caixa de som. Sexo com a televisão. Sexo com as plantas. Sexo. Safadão, Wesley safadão. Volta. Casamento, oração, fidelidade, aliança, compromisso, Deus, Espírito Santo. Não, eu quero ir. Vai, pá, arrebenta a cabeça. Precisa arrebentar a cabeça? Não precisa arrebentar a cabeça. Mas e o comportamento de uma criança de 2 anos de idade? Deus está falando. Quem tem ouvido para ouvir, ouça, meu irmão. Fica firme com Jesus. Tem hora que é só obedecer, mas nem isso consegue. Está na hora de perseverar nos caminhos de Deus. Está na hora de ficar firme na presença de Deus. No trabalho, no estudo, na faculdade. Cheio do Espírito Santo. Jovens cheios do Espírito Santo. Jovens fiéis a Deus, jovens, tem tempo para tudo, meu irmão. Tem tempo para tudo, lê Eclesiastes. Tem tempo de brincar, brinca. Criança, brinca com as crianças. Eu brinco com a Maria, eu brinco até ficar cansado, eu não estou aguentando, brinca. Criança tem que brincar, a hora da infância. Brinca. Eu assisto Luna com a minha filha. Eu quero saber que o gato mia é a melancia. Assiste Mickey, brinca. Todos fica chamando Mickey pela casa. Peppa Pig.
brinca, 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 porque essa menina vai ficar adolescente. Aí ela tem que estudar. O adolescente não é para ficar brincando, tem que brincar, brinca, brinca. O adolescente está passando para a juventude. Então a voz está mudando, o corpo está mudando. Chamada, fulano, presente, a voz muda. Ele está mudando. Então, o adolescente, ele brinca, ele diverte, mas o adolescente começa a contribuir. Adolescente, os pratos não levitam para a pia, meu irmão. São os seres humanos que carregam. Se tem assombração na tua casa, nós vamos morar. Aí, é jovem, aí é tempo de estudar, meu irmão. É tempo de aprender idiomas. Eu queria que alguém tivesse me explicado isso quando eu era adolescente. Eu tenho barreiras hoje por causa do idioma, recebendo convite para pregar num lugar no mundo. Eu não posso, eu declino, porque eu não tenho fluência no idioma. Estou correndo atrás do prejuízo agora, pedindo a Deus uma graça para aprender. Por quê? Por quê? Porque é provado que o jovem, o adolescente, é mais fácil, tem mais tempo. Agora casado, filho, tem que trabalhar, pagar as contas, não tem mais o tempo. Se você estudar, adolescente, 1 hora por dia de idiomas, você consegue, tranquilo, até o final da faculdade, está falando 3 idiomas, você aprende, acredita que eu estou falando, você aprende. Vários jovens que eu conheço conseguiram aprender francês, alemão. É muito ruim você não entender o idioma, é muito ruim, gente. Eu estava lá em São Paulo, eu estou morando em São Paulo, tem um monte de japonês lá em São Paulo. Aí a irmã, eu não sei se ela é irmã, mas a pessoa que estava lá, ficou meio que olhando assim, para minha família, começou a comentar com a outra. Eu fiquei com uma raiva de não entender o que ela estava falando. Eu falei, dá uma revelação aqui, Deus, o que ela está falando? Ela está me olhando e falando. É muito ruim você não saber falar. Você precisa, jovem, adolescente, entender que a juventude é para estudar. Jesus estudou. José era um adolescente, tão bem, trabalhava 17 anos, tinha visão, trabalhava na casa. Ele foi para a cadeia, injustamente. Na cadeia, ele servia a Deus e era bem sucedido. Quantos creem que aqui tem adolescentes e jovens abençoados? Porque aí, chegando na época adulta, é época de construir. Meu irmão, se você já passou aí dos 30 anos de idade, não tem que planejar mais nada não, agora é trabalhar, meu irmão. Você não acordou ainda que passou a época de planejar? Agora é construir. Lamentações. Bom é para o homem carregar o fardo quando é jovem. Eu tenho 40 anos, estou planejando, não tem que planejar nada, já foi já. Por quê? Porque eu fico brincando na hora que era para planejar. Agora tem que correr atrás do prejuízo, agora tem que trabalhar, a vida só já passou, ela não vai passar, ela já passou. Irmão, eu vim para a igreja para ficar feliz, estou indo triste, você é pai triste, irmão. A mesma mensagem, levanta a pessoa que está quebrantada, e quebranta o orgulhoso, a mesma mensagem, porque é a palavra de Deus. Ela surte o efeito da pessoa que precisa ter, porque é Deus que está no controle. Quem crê que Deus está no controle de tudo? Tudo, tudo. Aí, meu irmão, é isso, agora as pessoas vão empurrando. O jovem é criança que quer brincar, é adolescente que quer brincar, jovem quer brincar, aí casa, fica comportando igual solteiro. Por quê? Porque não curtiu a solteirice. Tem as bênçãos da solteirice, fica acordado até de madrugada, sair, vamos ficar doido, você pode ser jovem, solteiro. Vamos ficar de madrugada tocando violão, pode? Porque você vai casar. Aí a pessoa casa e tem uma adolescência tardia, entra dentro do casamento, o comportamento de moleque. Aí tem um monte de casamento que destrói, que acaba, mas é claro, tudo em desconformidade com a palavra. Nós estamos aqui, meu irmão, para aprender com Deus, para o Espírito Santo restaurar famílias, para o Espírito Santo restaurar. Está na hora da perseverança na palavra, perseverança nos caminhos de Deus. É só obedecer a Deus. Quem quer obedecer a Deus? Nós precisamos nos render diante de Deus. Eu já quero caminhar para orar, meus irmãos, dizendo isso. Está na hora da gente trabalhar, chega de preguiça, chega da gente ser pessoa que espera tudo na mão. Jesus trabalhou. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. E tem gente esperando as coisas na mão. Quando Jesus chegou diante de João Batista falou assim: eu não sou digno de desatar suas sandálias. E não é mesmo. E não é mesmo. Mas Jesus falou: deixa assim para cumprir toda a justiça. E Jesus, que nenhum de nós é digno de desatar as sandálias dele, Jesus lavou os pés dos discípulos. Para deixar, e falou assim: se eu que sou mestre de vocês, fiz isso,
é para vocês seguirem o meu exemplo. Ele fala explicitamente, sigam esse exemplo. Foi isso que eu preguei agora em dezembro, na formatura da Faculdade de Medicina da UFMG, em Minas Gerais, no Mineirinho, lotado. Foi tão legal. O diretor, reitor, lá da Faculdade de Medicina, do Dr. Tarcísio Afonso Nunes, me chamou para falar isso para os professores, porque eu falei assim, o médico tem que fazer, lavar as mãos, a higienização das mãos, a asepsia. Então eu falei sobre as duas bacias. Qual a bacia que vocês vão escolher? A bacia de Pilatos, que lavou as mãos para indiferença, não está nem aí com nada, ou a bacia de Jesus, que pegou a bacia, a toalha, lavou as mãos para servir, para lavar os pés, para se envolver, para se importar, que todos nós possamos lavar as mãos na bacia de Jesus, a bacia do serviço, a bacia do trabalho, e não na bacia de Pilatos, a bacia da indiferença, a bacia de não estar nem aí para ninguém. Um menino um dia falou assim comigo, você para mim é problema seu. Olha a frase, você para mim é problema seu. Tem gente com esse pensamento, o evangelho tem que alcançar os nossos corações. Você parar de falar assim, quem vai me servir hoje? Quem vai suprir minhas necessidades? E você, como uma pessoa de Deus, fala assim, as necessidades de quem eu posso ajudar a suprir hoje, com a bênção de Deus, com a presença de Deus. Que aqui possam ter famílias de pessoas trabalhadoras, abençoadas, cheias de Deus. Que Deus possa nos alertar, que possamos então, como as formigas, trabalhar com propósito, organização, perseverança. Está na hora de resolvermos problemas, não de criarmos problemas. Meus irmãos, no livro nós encerramos falando que as formigas desfrutam. Você pode abrir as mãos assim para a gente orar, vou orar. As formigas, o texto mostra que aí elas desfrutam do trabalho. A formiga trabalha na hora certa. E aí, na hora que vem a chuva, a tempestade, a neve, que não dá para trabalhar, ela está prevenida, preparada. Deus nos dê sabedoria, Senhor. Nos dê sabedoria, ó Deus, porque estamos no Brasil num momento difícil. Estamos, ó Deus, num momento no Brasil, precisamos tanto da Tua ajuda, Senhor. Que os princípios da Tua palavra possam nos nortear nesse momento, Deus. Que o Brasil está chorando de angústia na nação. Nós não queremos, ó Deus, ser pessoas acomodadas, como, ó Deus, um paciente, que o médico deu a receita, mas o paciente não toma os remédios certos, não toma na hora certa, não está nem aí, o médico não vai ligar, e aí, já tomou o comprimido? Deus, o Senhor colocou a palavra, nós queremos obedecer a Tua palavra, Deus. Até quando a Tua palavra está nos perguntando? Nós não queremos mais ficar prostrados, deitados, como diz Efésios. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Levanta-te dentre os mortos. Queridos, Deus está restaurando famílias essa noite. Deus está restaurando sonhos essa noite. Eu não consigo estudar, meu irmão, você pode fazer um supletivo, você pode correr atrás desse tempo perdido, Deus pode abrir oportunidades, mas você precisa levantar. Deus, nós não queremos ser preguiçosos, Senhor, como Provérbios fala do preguiçoso, ele pega a colher, ele coloca a comida na colher, abre a boca, mas não coloca a comida na boca, fica esperando, começa as coisas e não termina. Nós não queremos ser assim, Deus. Pessoas que começam coisas e não perseveram. Nós não queremos ser como Provérbios diz, o preguiçoso. Ele não vai trabalhar, e ele fala assim, eu não posso ir, porque tem um leão no meio do caminho, ele vai me comer e me matar. Nós não queremos dar desculpas, nós queremos servir como Jesus serviu a Deus. Queridos, vamos ficar em pé. Eu quero chamar aqui o pastor Martim, o pastor Estevão. Fica de pé no seu lugar, e repita comigo esse provérbio. Provérbio capítulo 30, olha só, para encerrar. Pega na mão de quem está do seu lado, vamos orar pelas famílias. Vamos repetir juntos. Se possível, vamos fechar os corredores, vamos repetir juntos. Juntos, olha que bonito esse provérbio. Provérbios 30, para encerrar, vou passar ao pastor. Provérbios 30, verso 25. Se tiver como colocar no telão para a gente ler junto. Tem como pôr no telão? Provérbios capítulo 30, o verso 25. Tem como passar? Tem, Martim? Como colocar? Vai colocar Provérbios. Vamos ler junto esse provérbio. Eu vou passar a palavra ao pastor Estevão. Porque uma das coisas é a unidade das formigas. Isso foi dito aqui pelo Alfredo, irmão Alfredo. Ele falou assim,
Se cada um contribuir, nós podemos suprir as necessidades dos irmãos que estão. A formiga sozinha, ela pode ser facilmente esmagada, mas juntas elas encontram a força. Vamos ler juntos? 1, 2 e... As formigas, contudo, vamos ler mais uma vez? As formigas, criaturas de pouca força, contudo, armazenam sua comida. Quero fazer uma oração, feche seus olhos. Deus, nós oramos pelas famílias, muito obrigado. Como o Senhor Jesus disse, olhe para os pássaros, olhe para os lírios do campo, olhe para as formigas, são obras das suas mãos, ó Deus. O Senhor é o Deus das galáxias, e é o Deus das formigas, e é o nosso Deus, é o Deus de cada família aqui representada. Eu peço a tua bênção sobre os jovens, sobre os adolescentes, sobre a nação brasileira. Nesse dia 24, várias igrejas no Brasil inteiro estão orando por arrependimento, pedindo perdão. Nós pedimos perdão, Deus, e eu peço, tem misericórdia de nós, que possamos ser como num formigueiro, unidos, sozinhos. Somos fracos, ó Deus, mas unidos, orando uns pelos outros. Quando um está fraco, o outro levanta. Uma família ajudando a outra, uma pessoa intercedendo pela outra. A igreja não é competição, a casa de Deus, a família de Deus é cooperação. Somos cooperadores de Deus. Que possamos estar unidos nesse momento, clamando, ajudando uns aos outros. Nós oramos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. E a igreja diz...